Olá, meu nome é Frederico Braida, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído. É com grande prazer que eu e a professora Mirtz Raposo, autora principal deste trabalho, socializamos os resultados da nossa pesquisa neste 17º Fórum Ambiental Alta Paulista. Já temos participado de outras edições deste evento, que é sempre muito gratificante, para podermos apresentar os resultados do nosso trabalho. Eu passo, então, a palavra para a professora Mirtz, que vai apresentar esse artigo intitulado Orientabilidade e Acessibilidade no Jardim Botânico de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Olá, eu sou a professora Mirtz Raposo, sou doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou docente no Instituto de Artes e Design da mesma universidade e atualmente estou como pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Ambiente Construído, tendo o professor Frederico como meu supervisor e parceiro de pesquisa durante um tempo já longo. Trabalhamos sempre com as questões voltadas para acessibilidade e orientabilidade. Hoje nós vamos apresentar o resultado desse artigo que ele também já explicou. Bom, esse artigo, ele aborda o tema da acessibilidade e orientabilidade como requisitos ergonômicos que, assim, em grande maioria, são os pilares para o desenvolvimento de habilidades, possibilitando que o indivíduo possa orientar-se, movimentar-se, sempre de maneira independente em determinado ambiente, facultando com isso o processo de inclusão social. Então, esse é o nosso tema, é a acessibilidade para fins de inclusão social. O objetivo principal desse trabalho é evidenciar algumas barreiras arquitetônicas e comunicacionais presentes no espaço do Jardim Botânico desta cidade de Juiz de Fora, à luz da ergonomia física e com o auxílio dos 4 componentes norteadores de espaços acessíveis. Esses componentes são apontados pelas pesquisadoras de Singer e Binzeli. E do ponto de vista metodológico, esse artigo ele é fruto de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório e ele é fundamentado tanto na coleta de dados bibliográficos e documentais, quanto no levantamento in loco, a partir de observações assistemáticas e sistematizadas. A princípio, buscou-se tecer considerações no escopo das relações sociais, uma visão da importância da incorporação de políticas e projetos de acessibilidade no espaço construído, para que o pleno exercício da cidadania e inclusão social se efetive. Então, a gente primeiro fez esse embasamento, e utilizou o Jardim Botânico de Juiz de Fora como desenvolvimento operacional, efetivo, da pesquisa. Em seguida, a gente apresenta, à luz de pesquisadores, estudos que comprovam a necessidade de se pensar os ambientes públicos e privados não apenas para atender pessoas que gozam de sua plenitude física, de forma alguma, visto que, se isso acontecer, será desconsiderada a pluralidade de seus indivíduos e automaticamente ocorrerá uma situação de quê? Segregação social. E, pois bem, como nós já dissemos, no escopo das relações sociais, faz-se necessário compreender essa importância da incorporação de políticas públicas, Cambiag nos alerta, Hoje, vivemos em ambientes criados por seres humanos para seres humanos. Assim, qualquer problema de interação deve ser encarado também como resultante da
inadequação desse ambiente às nossas necessidades, e não exclusivamente como desajuste das nossas capacidades ou meio. Ou seja, quem tem incapacidade, quem tem que ser apresentado como incapaz é o ambiente, e não o indivíduo. E isso ela deixa claro. Quando a gente toca nesse assunto de acessibilidade, inevitavelmente nós estamos falando de ergonomia. Ergonomia ou fatores humanos. O que vem a ser ergonomia? Embora tenhamos várias conceituações, várias vertentes, e Ida, ele propõe, né, que todas as conceituações guardam em si uma concordância. Ele diz o seguinte: o caráter interdisciplinar e o objeto de seu estudo, da ergonomia, que é a interação entre o homem e o trabalho. No caso, entenda-se trabalho aqui de uma forma ampla, tá? O trabalho, do início da ergonomia, o trabalho era mesmo a relação do homem maquinário e através de um pagamento, né, com salário. Agora não. O trabalho aqui é no sistema homem, ambiente, máquina, ou homem, máquina, ambiente. Então, o caráter interdisciplinar e o objeto de seu estudo, que é a interação entre o homem e o trabalho, né? Ou, mais precisamente, as interfaces desse sistema, onde ocorrem trocas de informações e energias entre o homem, a máquina e o ambiente, resultando na realização do trabalho, que nós vamos chamar de atividade, mais propriamente dito, para sair do escopo do mundo do trabalho. E aí, dentro desse escopo de pesquisa em ergonomia, embora tenhamos um leque enorme, a ergonomia ela é fluídica, ela tem uma entrada em qualquer dimensão do conhecimento, mas a temática acessibilidade espacial, ela tem se mostrado dentro do campo da ergonomia das pesquisas cada vez mais presente no debate acadêmico, né? Principalmente nos cursos de arquitetura e design, ao qual fazemos parte, e se expandindo para além dos muros da academia, alcançando o grande público, que desfruta dos ambientes urbanos, principalmente de natureza pública. Por que isso? Exatamente porque essa temática está tendo uma visibilidade maior, as pessoas estão buscando a sua visibilidade e buscando cada vez mais a sua identidade como indivíduo. Portanto, a acessibilidade no ambiente construído, ela traz consigo um efetivo discurso sobre a dicotomia inclusão, segregação social. E, com isso, ela fomenta o debate sobre a proposição de políticas públicas, no que tange a eliminação de barreiras físicas, arquitetônicas, e que, em grande medida, acabam por impedir a efetiva circulação das pessoas em espaços construídos. Bom, dentro desse escopo da ergonomia espacial, nós temos a orientabilidade e o Wi-Fi, que tornam-se requisitos ergonômicos de extrema relevância, visto que a comunicação é inerente à natureza humana. Esse fenômeno do Wi-Fi acontece quando captamos mensagens e informações, ao ouvirmos, ao cheirarmos, ao olharmos, ao lermos, ao tocarmos, ao degustarmos, enfim, ao percebermos o mundo por meio de um ou mais sentidos, né? Assim, portanto, o ato de sinalizar é de ter a capacidade de passar informação a outro em um lugar específico, atendendo a um objetivo determinado. Bom, ao se falar em sinalização como recurso de comunicação efetiva, nós estamos falando de ergonomia informacional, que se torna responsável pela viabilização do sistema de informação e orientabilidade, para que um ambiente
seja utilizável, itens ergonômicos no sistema de sinalização são de suma importância, né? E tem o autor Schmitz, um nome meio complicadinho, afirma que é necessário que o indivíduo compreenda minimamente o ambiente em que se encontra para sentir-se seguro. Portanto, a sinalização, em grande medida, contribui para nortear o caminho. E aí, para se fazer esse caminho, essa busca, como é difícil, é um grande desafio para arquitetos, urbanistas, engenheiros de design, assambarcar, né, todas as propostas de um projeto que atenda a todos, né, a gente busca pautar os princípios de acessibilidade e ergonomia. E aí, de Singer e Binzeli apontam 4 componentes muito importantes para essa análise do ambiente construído, para que ela flua de maneira efetiva, que é a orientação à informação, o deslocamento, o uso e a comunicação. O que são esses componentes? Orientação e informação, elementos fundamentais para a compreensão do ambiente. Permite que o usuário consiga situar-se, né? Então, o uso de recursos como placas, mapas, auxilia nessa orientação. O deslocamento é a condição de mobilidade ou livre locomoção horizontal ou vertical em área de circulações. A colocação de pisos regulares e antiderrapantes, colocação de corrimão e patamar, em escadas, rampas, né? O uso é o componente que avalia a interação do indivíduo com o sistema a qual está inserido. É a partir do uso que a gente avalia itens ergonômicos de usabilidade de produtos, como, por exemplo, um espaço livre de barreira para aproximação de cadeiras, de rodas, junto a lavabos, mesas, né? E a comunicação, que é a capacidade apresentada pelo ambiente passar informações a contento para o usuário a partir da qualidade da sinalização existente. São requisitos importantes para a qualidade desse componente. Tecnologia assistiva, sinalizações. Então, para que haja de fato acessibilidade espacial, torna-se essencial que cada componente seja cumprido de forma efetiva, porque se um deles não estiver a contento, ele compromete a eficácia dos demais. Então, a gente tem que estar sempre percebendo essa interação entre os componentes. Eles não se fecham em si. E aí, como resultado do nosso trabalho, nós fizemos, né, os quadros dos pareceres ergonômicos, né? Então, a gente criou quadros e o que a gente propôs? Existem uma infinidade de situações que não estão adequadas no ambiente analisado. Entretanto, embora num determinado momento você verifique várias questões levantadas, a gente privilegiou, por exemplo, informação e orientação nessa questão, mas se você perceber, ele tem ali uma questão de acessibilidade por causa de uma falta de uma rampa, mas cada elemento foi preparado e pensado para atingir o registro, para atingir aquela proposição daquele componente. Então, por exemplo, componente de análise da acessibilidade, informação e orientação. Problemas encontrados neste local, que era o acesso aos banheiros. Falta de sinalização, informando entrada para sanitários. Quais são as sugestões? Colocação de placa informativa no começo da passarela, indicando a entrada para sanitários. Ora, mas eu vejo ali que tem um degrau, mas nós não estamos ainda falando do deslocamento. Estamos falando de informação e orientação. Só esse quesito. Num outro espaço construído,
dentro da localidade do Jardim Botânico. É a chegada da Casa de Educação Ambiental. Há uma bifurcação sem sinalização, sem informação de destino na continuação do caminho adiante. Então, qual que é a sugestão de melhoria? Colocação de placa informativa por toda a via de circulação do espaço, né, do jardim, principalmente em bifurcações e entradas de estabelecimento. Outro componente, o deslocamento. Problemas encontrados, barreiras arquitetônicas dificultando o acesso à casa de educação ambiental. Sugestão de melhoria, nivelamento do piso de entrada através de rampas e piso antiderrapante. Colocação de corrimão para acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Ou seja, ao menos criar-se uma rota acessível, para que eles tenham condições de chegar lá. Outro problema muito assim, gritante, é na chegada da casa sede do Jardim Botânico, que não existe uma opção de acesso para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. É muito interessante, porque é um espaço muito bonito, muito interessante, mas que ele é limitador. E aí, qual que seria a sugestão de melhoria? Melhoramento na escada de acesso para pessoa com mobilidade reduzida, com colocação de corrimão, nivelamento do piso, colocação de rampa ao lado da escada para que não haja segregação, para que haja inclusão, colocação de piso antiderrapante e corrimão para acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidades reduzidas. O componente comunicação é a falta de aviso e advertência sobre perigo de aproximação em plantas tóxicas. Isso aí é uma figueira e não há nada que cerque essa figueira, sendo que ela é tóxica. E isso pode comprometer a saúde das pessoas, principalmente crianças. Então, qual que é a sugestão? Colocação de placa de advertência, né, sobre perigo de toque, grade de proteção, né? Outro problema encontrado foi no acesso à trilha, falta de sinalização e advertência nas entradas de trilha, que se encontra fora da via principal, né? E que tem risco de acidente e aparecimento de animais silvestres. Qual que é a sugestão de melhoria? Colocação de placas de advertência sob perigo de adentrar sem conhecimento prévio dessas condições. Considerações finais, pelo nosso tempo, né? Então, já vamos entrar para a consideração final. A temática da acessibilidade e da orientabilidade é uma discussão urgente para uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Portanto, requisitos ergonômicos no ambiente construído, ele realmente deve ser explorado mais pela sociedade, eliminar barreiras físicas e comunicacionais, né? Isto demanda mudança de paradigma. Por isso que esse debate tem que sair, atravessar os muros das instituições de ensino. Ações de curto e médio prazo, com custos relativamente baixos, poderão proporcionar uma elevação na qualidade de vida desses usuários. E são soluções de baixa complexidade, exigindo apenas uma atenção maior por parte de gestores públicos, né? Então, à guisa de conclusão, pode-se dizer que a acessibilidade é um quesito democrático e propicia a inclusão social e o exercício da cidadania. E que traz consigo a capacidade do indivíduo de afirmar sua identidade. E cabe ressaltar que o nosso propósito maior era ressaltar esse desenvolvimento de estratégias de inclusão, de acessibilidade, de orientação, como exercício de empatia ao próximo. A palavra que fica aliada à ergonomia, à acessibilidade e orientabilidade é a empatia ao próximo. Então, foi esse o sentido que buscamos com a pesquisa e com esse artigo, para contribuirmos, né, de alguma forma para o debate. Muito obrigada.